Olá, bom dia a todos. Nós estamos aqui nessa live hoje direcionada aos pais, né, atípicos e que receberam diagnósticos, né, e que estão passando por um momento que a gente sabe que é difícil, né? Mas a gente está aqui hoje para estar conversando com você, dar esse abraço, dar esse colo, né? O cuidado para quem cuida, né? A gente sabe que tem tantos momentos de solidão, né? Então a gente está aqui hoje para conversar com você. E eu vou estar convidando a Mel, que já fez parte da outra live aqui com a gente. Ela é uma pessoa que está fazendo um trabalho belíssimo direcionado aos pais, que ao final a gente vai estar comentando mais sobre isso, e que ela é psicomotricista, ela tem todo um trabalho envolvido junto com as crianças e com o pai, né? Com os pais, com a família. E aí a gente tá nessa live para estar conversando com você que está precisando desse colo, desse abraço. Vou estar convidando ela agora. A gente tá conversando. E aí eu conto com a participação de vocês aqui nessa live. Bom dia, as pessoas que estão entrando. Oi, Mel, bom Bom dia. dia, tudo bem? Bom Prazer dia ter a você aqui todos. de novo. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Porque a gente que está ali na clínica, né, no consultório, a gente vê, convive diariamente com a angústia da família. E por conta disso, eu resolvi criar esse projeto SOS Mães Atípicas, porque a maternidade já é desafiadora. Você tem duas filhas típicas, neurotípicas, e uma filha neuroatípica. E a maternidade já é um desafio. Ser mulher é um desafio no nosso contexto social, né? A rotina é um desafio, né? E assim, você fez um roteiro com algumas perguntinhas, aí eu falo muito. Eu fiz várias Nós, né? anotações. Nós duas. Mas é justamente isso, né, Mel? Uma live é uma conversa que às vezes a pessoa passa por tantos momentos diante dessa rotina solitária que a gente está aqui hoje para dar esse abraço a essa família, né? E aí, diante disso, eu queria te perguntar: o que é uma mãe atípica e parentalidade? Que você passasse essa informação para as pessoas o significado, né? Então, a maternidade atípica ou neurotípica ou a parentalidade atípica é aquela maternidade que foge do convencional, do que é comum. Então, a sua maternidade dentro do espectro autista, né? Porque hoje a gente, com a tecnologia e com o conhecimento, a gente consegue identificar mais, e a gente fala assim, nossa, está surgindo muita criança dentro do transtorno do espectro autista. Pode ser que sim, ou pode ser que não, ou pode ser que a gente consiga hoje fazer mais rápido o diagnóstico, porque no caso da Helena, ela já nasceu com uma questão motora, então ficou mais fácil de ter o diagnóstico. Você só investigou mais para saber a origem. Quando eu dava aula no ensino universitário, eu dei aula de educação física, a minha formação é educação física, e como eu trabalhava da área de esporte para inclusão, eu optei não em fazer educação especial, mas sim fazer psicopedagogia para eu otimizar esse processo de inclusão através do esporte. E dentro da atividade esportiva, você vê muito mais fácil o processo de inclusão do que fora. Hoje, dentro da clínica, trabalhando como terapeuta, como psicomotricista, que aí a vida vai te levando, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo. E por conta desse meu contato, e tudo me impacta de alguma forma, eu quero sempre assim, como é que eu posso colaborar
com essas pessoas, como eu posso auxiliar? Aí eu fiz o curso de orientação Montessori, orientação parental Montessori. E como eu também fui mãe mais velha, eu tive meu filho com 37 anos, e eu não podia ter filho, então eu fui abençoada, eu tinha as trompas obstruídas. E a médica falou, olha, toma essa medicação aqui. Aí eu falei, não vou tomar, porque eu tinha uma amiga fazendo tratamento, ela engravidava, perdia, eu falei, não quero passar por isso. Aí eu falei, se for da vontade de Deus que eu tenha filho, vai acontecer. E 6, 7 meses depois, eu achei que eu estava com endometriose, com sangramento, umas dores, e eu estava grávida. Então eu mergulhei, né, falei assim, eu quero ter uma boa maternidade, eu quero ser uma boa mãe. Então eu já vinha estudando um pouco essa questão, né, da parentalidade. E trabalhei muito tempo no ensino universitário, ensinando aos futuros profissionais de educação física a atender a pessoa com deficiência. Então, eu sempre falava da seguinte forma, olha só, o diagnóstico é um detalhe, porque ali a gente tem um ser humano que apresentam características diferentes do que é convencional, do que é normal, e ele vai ter algumas limitações, e ele vai ter algum potencial, ou alguns potenciais, e a gente tem que focar nisso. Sendo que, quando a gente engravida, né, tem um texto que eu trabalhava muito, que eu vou trabalhar, eu não sei se você conhece, é o Bem-vindo à Holanda, e que ele fala, você fica grávida, você ficou grávida, você imagina que a sua maternidade vai ser típica, vai ser comum. Você não imagina e ninguém cria essa expectativa. Ninguém está preparado, né, Mel? Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Nem para ser mãe de fato, né? Quanto mais sendo atípica. E a gente tem uma romantização da maternidade, a gente cria muita expectativa. Hoje a gente vê um comércio muito louco, né, de chá de revelação, e é muita coisa. E que tem, na época que eu fiquei grávida, a moda era viajar para fazer um enxoval, e eu não quis nem saber o sexo do meu filho. Porque como eu trabalho uma vida, desde 1996 eu trabalho dentro da inclusão da pessoa com deficiência. E eu falei, olha, eu só quero que meu filho nasça com saúde, independente de ser menino ou de ser menina, de apresentar alguma deficiência. Eu quero que ele nasça. Gente, nascer, a gente está aqui, a gente acabou de passar por uma pandemia, mas se a gente for parar para pensar, para a gente estar aqui, a gente já é vencedor. São bilhões de espermatozoides para fecundar o corpo. Já é uma luta, né? Já é uma luta, né? A tecnologia, ela é muito edita, a gente edita muito, eu até ia botar um filtrozinho, porque eu não fiz nem maquiagem, né, para estar aqui. Mas não, eu acho que esse contato já não faz tanto sentido. Sim, mas é esse contato livre de qualquer coisa que as pessoas precisam, sem mimimi, é uma conversa para acalentar mesmo. Então, a gente é mãe, né? Mãe atípica, é assim, a rotina é essa, né? Então, né, com amor mesmo que a gente está aqui para falar com eles. Então, a gente tem que pensar assim, botar aqui a mãozinha no coração, ver ele pulsando. Gente, somos todos vencedores. Até o nosso filho atípico, ele venceu uma corrida para estar aqui. Então, o que eu almejo com SOS Mães Atípicas é fazer essa viradinha de chave, mudar um pouquinho esse olhar. Até porque nem a maternidade típica, ela atende às nossas expectativas. E a nossa vida, gente, tem uma música da Malu Magalhães, eu acho que é esse o nome da cantora, que ela fala que a felicidade vem nos microsegundos. E é fato, a gente não vive, sabe, feliz numa linha. Isso não existe. A vida, ela é dura para todo mundo. A gente às vezes olha, tá, na televisão, na novela, eu nem vejo televisão, a gente vê no Instagram,
muda um pouquinho o seu foco, porque, gente, todo mundo paga boleto, todo mundo tem que, sabe, cuidar da vida, tem que ter responsabilidade. Então, quando eu falo de uma maternidade ou de uma parentalidade atípica, é porque ela vai ser diferente, sendo que é um diferente, bem diferente mesmo. Só que é possível a gente fazer dessa maternidade uma maternidade repleta de momentos felizes, de microsegundos de felicidade. Como, por exemplo, eu quando vejo você postando o vídeo da Helena, a gente lá atrás, ela parecia uma bonequinha de pano. Hoje a gente já, quando a gente conseguiu tipo, que ela sustentasse o tronco, gente, é porque é num tempo de uma forma diferente. Angústia, né? A gente tem de várias coisas. Por exemplo, você tem uma filha mais velha que eu não sei se já está fazendo faculdade ou se vai, está se preparando. Tá terminando o terceiro. Está terminando e tá aí, o que vai fazer? E é numa idade que é desafiadora, porque se o cérebro da gente só está maduro nos 25 anos, como é que uma menina de menos de 18 vai decidir o que ela vai fazer da vida? Então, assim, viver é um grande desafio. Mas a gente não vai desistir, porque a gente olhar lá atrás, somos vencedores. Superamos muita coisa para estar aqui, lá no útero da nossa mãe, lá na barriga da nossa mãe. Então, viver é maravilhoso. E a gente sai do ponto A para o ponto B, que daqui a pouco a gente não está aqui. E esse trajeto aqui é que a gente tem que transformar num trajeto de qualidade de vida. É isso que eu almejo tá passando para as mães. Só que aí a gente vai num outro contexto. A culpa, a carga que a mãe carrega. E aí a mãe atípica, ela é vista como a mãe guerreira. Há um romantismo muito grande também com a maternidade e com a maternidade atípica, tipo, porque se Deus te deu um filho assim, é porque você tem condição, você é uma mãezinha azul, você é uma mãezinha assim. Gente, sabe, a mãe precisa de apoio sim, sendo que a gente tem um contexto sociocultural que não é inclusivo. Infelizmente. Então, o modelo social, o modelo médico, a gente vai olhar lá, né? O que é qualidade de vida para a OMS? É você ter saúde física, emocional e social, e não tem relação a tipo, você ter uma doença. Ter qualidade de vida é você estar bem, mas nem sempre a gente está bem nesses quesitos. Né? Mel, mas assim, o que a gente vê muito quando a gente fala dessa criança típica, que a gente dá muito a olhar para a criança, né? E a gente, assim, é porque a mãe se doa, né? E a gente sabe que muitas vezes essa mãe é solo, né? Porque o pai, nessas horas, ele foge, né, da responsabilidade, esquece o que ele fez, esquece desse comprometimento paterno. E a gente sabe que às vezes pode também ter alguém que faça esse papel dentro da família e que hoje em dia está tendo esse conceito, né, socioafetivo, não sendo pai biológico, que isso também é muito importante. Mas a gente dá muito, quando a gente tem essa questão, a mãe, a família, né, ela se doa muito para toda a rotina da criança, né? Então, assim, a mãe, ela precisa se olhar. Ela ainda está ali, é um ser humano, ela precisa ter esse olhar para ela, né? Esse carinho por ela. E a gente precisa fazer com que ela entenda isso também, né? Sim, o que ocorre? No nosso contexto sociocultural, lá atrás, lá para 1700, havia uma natalidade infantil muito grande. E aí, alguém falou comigo. Gente, bom dia. Um beijo. Gente, pega esse aviãozinho que está aí, tá? E partilha para as pessoas, né? A minha sócia Fernanda,
Ela está colocando aqui, ó, não há políticas públicas para as mães e cuidadores, né? O índice de doença, de suicídio, de burnout, é absurdo para as mães. Sendo que a gente tem hoje a mãe com essa carga, tá? E essa carga, essa sobrecarga gera uma culpa, porque nós somos seres humanos, as mulheres são seres humanos, o nosso contexto sociocultural sobrecarrega a mulher como a cuidadora master. Nós, mulheres, sabe, nos colocamos num pedestal de que nós conseguimos, nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar. E o serviço, eu tenho um pai que tem Alzheimer, meu pai tem 2 cuidadoras. O serviço de cuidar é um serviço muito caro. E aí a mãe é mais barata. Entendeu? Só que é todo, sabe? É como a Fernanda falou, não há uma política pública. Vem lá de trás isso, né? E E vem piorando. De trás. Só que nós estamos no século XXI. As famílias mudaram e você tem mães atípicas que elas optaram em ser mães independentes, mas tem muitas mães que foram abandonadas, porque hoje, como a gente como é que eu vou te falar? A Fernanda colocou aí, a mãe se anula, porque acaba que ela quer. Aí a gente vai falando uma coisa chamada capacitismo em breve, que é o seguinte, a gente o tempo inteiro quer, a mãe se anula para fazer com que o seu filho atípico se torne um filho típico. É muito inconsciente, sabe? E a gente quer que a criança tenha qualidade de vida, mas como é que eu vou te falar? Assim, a minha questão com o projeto é assim, mãe, o seu filho vai desenvolver muito mais, você vai cooperar muito mais com a evolução do seu filho se você estiver bem, se você conseguir respirar. É óbvio que, como a Fernanda falou, a Fernanda ela vem como candidata a deputada federal, a nossa luta, que a gente está junto, é sobre a inclusão. E a Fernanda ela tem um repertório muito grande para estar nesse lugar, porque é dona de escola, academia, atende família, tem projeto de inclusão na área de esporte. Então a Fernanda ela tem repertório e tem uma série de pessoas junto conosco para que a gente consiga ter políticas públicas para quem cuida. Entendeu? Porque você faz todo o tratamento da Helena, mas você está no psicólogo? Você tem esse suporte? Não. Você tem esse tempo? Não. Porque assim, o modelo de família o pai é o provedor e a mãe é a cuidadora. Só que, com o nosso contexto socioeconômico, a conta não fecha. Eu sei que você já teve escola, você é pedagoga, você abandonou a sua carreira, a sua área de empreendedorismo, como muitas mães fazem isso. Muitas mães fazem isso em prol da evolução do filho, porque a mãe também tem essa questão da culpa. E, gente, eu escuto muita coisa, sabe? E eu fico muito atenta. Então, assim, é com muita humildade que eu estou fazendo esse projeto, porque a gente precisa se movimentar de alguma forma. Do jeito que não dá. Eu já ouvi de mãe falar assim, eu não tenho culpa se Deus me deu esse traste, apontando para o filho. Não tem uma aceitação, né? Ela mesma não tem essa aceitação dessa situação, né? E aí, a mãe não tem um suporte, sabe? Não tem um acolhimento para fazer o luto do filho idealizado. A mãe não tem o suporte financeiro. A gente vê aí, tem leis que dão, né? O LOAS, enfim. Só que a mãe, para poder receber, ela não pode trabalhar. Esse dinheiro acaba que é usado para sustentar a família e não sustenta a criança.
Mel, deixa eu mandar um beijo para as mães, né? A gente aproveitando aí, deixa eu mandar um beijo para as mães e para Carmen aí, que o Vitor pediu para a gente mandar um abraço e um alô para Carmen, um beijo. Vitor, eu vou entrar em contato com você, ele quer participar da nossa live, eu vou entrar em contato com ele. Espera, e eu vou convidar você para fazer uma live com você, tá bom? Mas, assim, realmente, quando a gente recebe esse diagnóstico, né, a responsabilidade vem assim, vum, é descarregando um monte de coisas em cima de você ao mesmo tempo. Que você sai do consultório perdida, sem saber o que fazer, né? Então, assim, e aí não tem esse suporte que você fala, né? E a gente, assim, a gente precisa discutir mais essa questão, porque Olha, a gente já viu que esse modelo, do jeito que está, não funciona. E aí eu tomei a iniciativa. Semana passada, ou retrasada, eu tive uma situação, e aí eu fico olhando assim, vamos lá, vamos supor que eu tenha 100 pacientes na semana. 5 vão com um pai, tá? E um desses, o filho, eu estava aplicando a lá, psicomotricidade do GDS, é um bebezinho, e ele chora muito, ele tem uma questão sensorial muito severa, sendo que eu preciso fazer atividade, né? E ele reclama muito. E aí, sabe o que o pai fez? Ligou para a mãe saiu do trabalho, foi para a clínica para falar comigo. A mãe, e aí eu não sei, eu não entrei nesse mérito, mas nós mulheres, né, estando nessa posição de mãe, a mãe tem um peso muito grande. A gente se coloca num pedestal e que o pai, ele também se sente inseguro de tomar determinadas decisões. Porque o pai é visto só como provedor. Tá, eu vou lá, levo e volto. Agora que teve Dia dos Pais, eu vi vários vídeos mostrando como a mãe é e como o pai é. A relação do pai com o filho é muito mais leve, muito mais descompromissada. mas, Mel, você não acha também que, assim, por ele se sentir dessa forma, ele tem já a tendência de jogar a responsabilidade para cima da mulher, né? Porque, assim, numa situação dessa que você está me colocando, ele poderia ter resolvido, né? E Sim, depois conversava com a mulher. Se de repente ela teria uma outra atitude, mas os dois conversassem depois. Mas ali no momento, ele atrapalha a rotina da mulher, né? Ele joga a responsabilidade para cima dela, que se torna mais fácil para ele, né? Deixa que minha mulher resolve, deixa que ela vai resolver. Numa situação dessa, você joga a responsabilidade para o outro. E aí você pensa assim, poxa, eu também posso ajudar, né? Cabe também aos pais pensarem dessa forma, de tipo, eu vou deixar minha mulher um pouco mais relaxada e eu posso resolver isso, né? Ele não só pode resolver a situação do futebol, né? Ele tem que pegar essa responsabilidade para ele entender que a mulher dele tá sobrecarregada, ainda mais essa que ainda trabalhava, né? Tá sobrecarregada. Os pais têm que entender isso também, né? sim, sim. Assim, pra gente, e um outro detalhe, cada criança é uma criança, cada contexto é um contexto. Isso olhando para a criança. Então, vai ter um ajuste ali de terapias, ajuste da medicação, e realmente é muito desgastante. E assim, hoje eu vejo a família do século XXI com muito mais parceria, sendo que a gente também vai ter que entrar com questões jurídicas para isso. Porque tem pai que acha que dá pensão ou paga o plano e que a mãe se vire. E isso é muito do inconsciente coletivo. Uma amiga me ligou falando que o filho do atual marido está com atraso na alfabetização e já está com uma idade avançada, e que a mãe isso, que a mãe aquilo. Aí eu falei para ela, querida, isso não é problema seu, primeiro ponto. Mas se você quer ajudar, isso que você está me falando, você tem que falar para o pai. E o pai toma providência. Porque
a gente acaba que educa o homem ainda hoje dentro dessa postura do tipo, olha, a mulher sabe, a mulher resolve porque ela gesta, então subentende-se que quando nascer um neném vai estralar um dedo e ela vai saber ser mãe. Sendo que, como eu venho estudando muito essa questão, há culturas em quem cria criança, tipo, tem uma tribo africana que eu estava lendo, eu não lembro agora o nome, que funciona da seguinte forma: eu, Melanie, tive um filho, e quem vai cuidar do meu filho vai ser a minha mãe. Quando o meu filho, aliás, se eu tiver uma filha, quem vai cuidar do filho da minha filha sou eu. Agora, o filho do meu filho, quem vai cuidar vai ser a sogra. E que isso é cultura. Então, a gente precisa de ser menos engessado, a gente está num mundo globalizado, e olhar outras formas de conduzir. Eu tenho paciente que quem cria é a avó porque a mãe morreu. Aí a gente sempre fica assim, filho de vó, mimimi. Aí eu tento passar para essa avó, gente, lê disciplina positiva, lê educação não violenta, vamos encorajar essa criança, vamos dar autonomia para essa criança, porque às vezes a gente superprotege a criança. E quando vem o diagnóstico, a gente geralmente tem essa tendência. Só que aí a gente não protege quem está cuidando da criança. Esse acolhimento que a mãe precisa... O que eu preciso saber para eu ter qualidade de vida e ter qualidade de vida da minha família? Aí quando eu falo para você, tem um pai, tem uma mãe, e juridicamente a gente tinha que ter uma obrigação de ter essa guarda partilhada sim. Eu já tive caso na clínica, uma terapeuta, ela estava passando por problemas e ela tinha um filho dentro do transtorno do espectro autista, já adolescente, e ela tinha diversos problemas. Eu falei, amiga, você está precisando de se cuidar. Por que você não deixa os seus filhos com o pai? E aí vem aquela questão, não, mas eu sou a mãe. A gente pega isso tudo pra gente, né? Então, a gente precisa, assim, sabe, às vezes dar uma cortada, porque às vezes a gente se afastar da situação para se cuidar, ou ter um tempo pra gente, né? Você colocou aqui. Então é necessário que as mulheres, né? Não. Cadê? Assim, o que acontece? Né? A questão do autocuidado. Gente, como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não estiver bem? Então, deixa eu te falar uma coisa. Lá na clínica que Helena faz as terapias hoje, a gente vê muita participação dos pais, né? Tem alguns pais que estão presentes, né? Outros não, em várias situações, mas isso que você falou, hoje, no século que a gente está, a gente ainda vê a participação de alguns pais, e eu acho isso louvável, né? Porque nem todos têm essa capacidade de fazer isso. E é necessário entender que não é só uma responsabilidade. É necessário para as mães esse acalento. Às vezes a criança tem cadeira de roda, como Helena, uma dificuldade, para carro, bota a cadeira de roda, bota a criança, daqui a pouco bota de novo, né? E o que eu faço às vezes? Às vezes eu deixo a Helena na terapia, às vezes ela tem uma terapia atrás da outra, oriento as terapeutas que eu vou dar um passeio, porque às vezes eu não tô bem, Mel, né? Sim. E você precisa fazer isso. Tem dia que você acorda que você não tá disposta a nada, mas você tem aquela responsabilidade. E eu vou dar uma volta no quarteirão. Eu e Deus, conversando, vendo as modas. Não compro nada, não tem dinheiro pra comprar nada. Mas eu tô vendo ali as modas, tô vendo outras pessoas. Às vezes eu compro um picolé e fico sentada na pracinha, sabe?
me dando esse tempo, né? É E assim, importantíssimo. a pessoa, né, tem que traz essa mudança familiar, né? De uma hora para outra acontece toda essa mudança familiar, a gente precisa dizer para ela que ela precisa fazer isso por ela. Porque daqui a pouco, Mel, é uma questão tão desgastante que ela não vai conseguir cuidar de quem ela precisa cuidar, como você colocou, né? Então, assim, esse autocuidado, esses mínimos detalhes, às vezes ela precisa ter para ela, né? E ela pode pegar isso da maneira que ela achar melhor, daquele prazer que dá a ela. É um pequeno prazer, mas que vai fazer uma grande diferença. Às vezes tomar um café sozinha na padaria, sabe? Eu vi lá na clínica, né, algumas mães se reunindo, quando eu cheguei já tinha acabado, elas, cada uma levou um lanchinho e foram para a pracinha. Olha, eu achei aquilo. Vamos conversar de outras coisas, né? Vamos papear, vamos rir de qualquer coisa. Levar aquela questão adolescente que você tinha quando o passarinho passou, né? Você precisa desse renovo, né? De renovar essa sua energia. Então, assim, a mulher precisa desse autocuidado, né? E você Sim, fala isso para elas, né? e o que que acontece? Essa sobrecarga que cai em cima da mulher, que é o que eu quero mostrar, é que isso é um conceito sociocultural, que foi conveniente por um tempo. Só que a culpa que a mulher carrega por conta disso é o que a Fernanda colocou. As mulheres estão com burnout, problema cardíaco, infartando. Teve um caso de uma mãe e a família te exclui. E a família te exclui. E os Amigos, vizinhos né? te excluem. Hã? Ninguém te liga mais para aquele bate-papo, né? Porque, infelizmente, nosso contexto sociocultural, ele não é inclusivo. Você não aprende isso. Quer dizer, a gente fica mais tempo na escola e você não aprende isso. Acaba que você fica ali numa bolha. Só nessa rotina, né? E, De, e, de e hoje, né, como eu falei, vivendo a vida da criança, né? eu estou desde 1996 nessa área e mudou pouca coisa, muito pouca coisa. Hoje a gente fala mais e lá fora eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho num congresso fora do país, na Europa, e nossa, você circula, as pessoas circulam livremente, o acesso, né, é muito diferente. A gente ainda vai chegar nesse ponto se a gente fizer de fato esses movimentos, eu acredito. E a gente tem que botar a mão na massa, não adianta também só discutir, a gente vai errar e acertar. É uma coisa que eu sempre falo quando vem a família para começar a terapia comigo, falo, olha, vamos estimular a autonomia, tentativa e erro, e assim vamos. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se a criança vai falar, se vai alfabetizar, se vai andar, o que vai acontecer. A gente precisa iniciar esse processo. Um E dia até de cada vez, né, Mel? um passinho de cada vez, sabe, assim, esquecer a expectativa. Vamos ver aonde a gente chega, sabe? Só que para a gente fazer isso, quem está conduzindo, né, o cuidador, que geralmente é a mãe, ela tem que estar bem. E resgatar esse tá bem e sem culpa. Tipo, não, olha só, eu vou criar uma rede de apoio e confiar, porque muitas das vezes a família não vai cuidar que nem eu, a mãe, né? Não vai cuidar, não vai dar comida na hora, não vai dar o remédio, não vai. E tá tudo bem, gente, a gente precisa entender isso, que a gente não tá aqui. Porque, Se imagina, permitir, né, Mel? Se permitir isso, né? e permitir o Passar um pouco. paladar. Porque a gente se cobra. Até porque, como eu dei o exemplo da minha coleguinha, ela falando, porque a mãe
Infelizmente, a sociedade vai o tempo inteiro tá te julgando, só que esse julgamento é pesado demais, você não merece. Vá tomar o seu picolé na praça, sim. Tira um dia para fazer a sua unha. E se você quiser voltar a empreender, você consegue, você se organiza. E eu vou falar exatamente isso. Olha, como a gente organizar a rotina. Eu fiz um curso semana passada de neurociência do comportamento, foi maravilhoso. Então ele fala da importância de você dormir. Dormir é a coisa mais importante da vida. Se alimentar no horário certo, praticar atividade física, ter uma rotina saudável, se alimentar saudável. São pequenas coisas que vão fazer com que você produza uma coisa chamada dopamina, que é o que te chama, o que te faz mover. Sendo que se você começar a tomar remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, os seus receptores de dopamina vão começar a morrer e você vai ficar mais deprimida, sabe? E aí você vai estar desenvolvendo N doenças, que foi o que a Fernanda falou. Hoje a gente tem a neurociência trazendo vários conhecimentos, né, para o nosso favor, porque assim, a criança, ela apresenta características diferentes, a sua vida vai ser diferente, a sua rotina vai ser diferente, só que você pode, com essa rotina diferente, ter qualidade de vida. As suas escolhas, você arregaçar a manga e fazer isso. Assim, eu não sou uma mãe atípica, eu convivo com isso com essa questão há muitos anos, mas eu me considero uma pessoa muito atípica. Eu tenho uma rotina muito... Quem está pertinho de mim sabe o quão disciplinada eu sou, o quão cuidadosa eu sou com a minha rotina, com a minha saúde. Eu não como açúcar. Ah, você é louca, nunca deu refrigerante para o filho, tadinha da criança. Não dou. Aqui ninguém fica doente. A menina que vem fazer, que cuida aqui da minha casa, ela falou assim, vocês não ficam doentes, né? Eu falei assim, claro que não. Aqui a gente é rigoroso com alimentação saudável, com rotina saudável. Gente, eu faço natação com meu filho de noite, na água gelada, porque... Mel, aí a mãe que tá te ouvindo vai falar assim, mas é fácil. Não é fácil, né, Mel? Tem que ter uma disciplina para que isso aconteça, né? Tem que ter disciplina. E olha só, gente, eu sou uma terapeuta que eu faço o possível para auxiliar a família. Tipo, esse horário não tá legal, vamos tentar, eu fico junto com os outros. Porque, assim, é muito, como você falou, tem dia que a Helena vai lá, faz 2, 3 terapias. E eu sei o quão custoso é isso, o quão desgastante é levar, né, a criança lá para terapia. Então, assim, a gente ter essa empatia com a pessoa que está levando, também de ajudar ela a ajustar o horário. Então, assim, o que eu posso fazer, você foi, né, a Helena foi minha paciente. E hoje a gente hoje é amiga por isso, né, Mel? Que você é tão parceira das famílias, que a Helena já está há 2 anos, né, praticamente longe, e a gente né? E a gente tem esse contato ainda. Por exemplo, o paciente fica doente, eu dou meu celular, meu cartãozinho, qualquer coisa, liga. Essa semana que passou, aconteceu uma coisa muito legal. Eu tenho um paciente que está investigando o que tem, né? Porque ele não se desenvolve, ele já está com 3 para 4 anos, mas parece o tamanho de uma criança de 1, está com dificuldade na fala, mas já está soltando a fala. Eu falei, vamos estimular isso. Aí eu indiquei para a mãe uma coleção que eu usava com meu filho, que é muito maravilhosa, que é a Rita Sapeca da La Rose, que ele vem com desenho, já vem as palavrinhas e vem desenho contando aquela cena ali, e os desenhos são lindos. Ela comprou a coleção e ele fica ali lendo, porque a gente está com a questão da tecnologia, e depois eu até passo para você botar nas suas redes sociais, o quão nocivo tem um neurocientista francês falando da tecnologia, falando mal, que a criança deveria ter acesso, de fato, só a partir dos 6 anos. E nós também temos que nos controlar, porque isso é extremamente desgastante também, tá? Usar a gente perde tempo, né, Mel? A gente... Porque quando você vê, tu tá no celular, mas quando você vê, a hora voou.
E aí você perdeu tempo para aquilo, uma coisa que você, de repente, ali poderia estar num banho quente de 30 minutos se relaxando você e a água caindo. Ah, mas a neurociência fala o seguinte: o banho frio de 30 minutos que te relaxa, esquece o banho quente, o banho quente não te relaxa. Ai, não vou concordar com a neurociência. Parece mais gostosinho, mas a questão é o efeito depois, né? Inclusive, assim, antes de dormir, o melhor é você tomar o banho frio, tá? Então, assim, a tecnologia para nós, né? Um poço sem fundo. Você entrou ali, vai um vídeo, vai outro, e ela quer te prender ali mesmo. Só que você quer se libertar. E o SOS Mães Atípicas é isso. Olha, vamos botar máscara. Sabe? É igual no avião, eu preciso botar máscara em mim. Porque senão não consigo salvar ninguém que está aqui à minha volta. Eu preciso estar bem. Então eu vou passar essas dicas, né, de rotina, do que é importante para você ter uma vida, né, saudável. Até porque assim, a minha área, educação física, ela trabalha, eu falo que ela trabalha com a manutenção da qualidade de vida. Então, assim, eu tenho um repertório, fora que, assim, gente, eu estou debruçada na neurociência, até para poder auxiliar mais, né, dar essas dicas. Eu estou sempre dando muita dica, eu vou lá, eu leio, eu pesquiso, o que eu posso tá contribuindo, porque todo conhecimento amplia a minha visão para o meu próprio trabalho, para a minha própria prática. E eu ampliando a visão dos cuidadores, que aí pode ser vó, pai, mãe, tia, o que acontece? A criança avança mais, sendo que a gente tem que fazer o luto daquele filho idealizado. Ele é diferente. E a gente também, como a gente está dentro da maternidade atípica, quer dizer, você está dentro dos dois, né? Então você também percebe que a maternidade típica não é Mel? na época que a sua filha começou, não é? Falhou um pouquinho, repete, por favor. Caiu a... Então, a maternidade típica, ela também é desafiadora. Ela também não vai atender as nossas expectativas. Então, muitas das vezes, parece que, assim, a maternidade atípica, assim, foi uma punição. Foi uma coisa, sabe? Por que Deus fez isso comigo? Aí essa angústia, assim, não, eu gosto muito desse texto do Bem-vindo à Holanda, que é tipo, olha, sim, você se organizou para cá, mas você está aqui. Mel, a Viviane, a gente fez uma live, né? E a Viviane, acho que você já conhece ela é uma pessoa que tem a hidrocefalia, né? E assim, a mãe dela vivenciou muito isso, de dar muita força para o crescimento dela, mas também entendeu que não vou passar a mão por cima, não. Você vai ter que fazer. E hoje ela é o que é muito por causa dessa realidade da mãe. Eu tenho uma filha, eu tenho, no caso ela tem 2 filhas, mas não vou passar a mão em cima de você, não, porque você tem hidrocefalia. Não, vamos lá, vamos correr atrás. E isso, hoje, ela tem todo um contexto social e hoje ela também é desenvolvida, fez pedagogia, mas muito por isso, né? Dessa conscientização da mãe, não passar a mão por cima. E que eu acho que isso também é muito importante, né? Sim. Educar para autonomia, educar encorajando, independente da criança ser típica ou atípica, é muito importante. Qualquer autonomia que a criança tenha... Vai te dar um tempo, né, Mel? Para que você respire, né? Isso vai te dar uma liberdade, né? Uma aceitação maior para você fazer esse autocuidado, né? Na época que eu trabalhei na prefeitura, que eu coordenava o trabalho no centro esportivo de educação física adaptada, eu promovi muitos eventos antes da gente conseguir o Pan-Americano.
Então, muitos eventos voltados, né, para desporto de rendimento adaptado. E conheci muita gente, conheci muitos atletas, muitos usuários de cadeiras de rodas, eles saíam de casa. Tipo assim, cara, a minha única questão era mobilidade. A minha mãe não me deixava sair. E mulheres, e que hoje são mulheres potentes, com deficiência e potentes. Então, assim, há casos e casos. Há crianças, né, hoje atípicas, que vão alcançar a sua autonomia, vão viver a sua vida, e há alguns que serão dependentes, que vão precisar que essas atividades ocorram de forma partilhada. E o pai, ele vai faltar em algum momento. Então, são essas angústias e preocupações que o cuidador tem. Agora, aquele ditado, né, africano, aí as pessoas questionam, né? Eu até botei, é preciso uma aldeia inteira para que a gente eduque uma criança. Só que quando se trata da criança atípica, a aldeia some. Mas será que a gente consegue criar um repertório para fazer uma aldeia nossa? Porque eu também vejo, a Lívia não está aqui, da Anjinho Azul, que está conosco dentro da campanha da Fernanda, o Anjinho Azul é quase que uma aldeia, só que fica essa questão mais num nicho. Então, se a gente almeja que haja de fato a inclusão, a gente precisa cuidar de quem cuida, para que esse cuidador crie essa aldeia, mas não fique no nicho, que esteja uma aldeia para o mundo. Você está entendendo? E aí a gente tem que estar bem. Porque se a gente não está bem, a gente não consegue pensar isso dessa forma. Mas, por exemplo, na clínica, eu tenho mães que estão ali na luta até para encontrar uma medicação. Eu tenho paciente que, às vezes, ele tem 4 atendimentos, ele vai 1 ou 2 no mês, porque a medicação não acerta. É muito desafiador. Muito desafiador. É muito, muito. Você tem esse projeto do SOS Mãe, né? Mães atípicas. Mães atípicas. Fala um pouco dele pra gente. Então, o projeto é um workshop, é mão na massa. Ele vai acontecer o primeiro agora na igreja, ele é gratuito, tá? A gente está modelando até para que ele até vire um produto, que a gente, assim, investe em capacitação, em estudos, livros. Então, a gente mais para frente, depois que ele estiver modelado, porque eu preciso ter essa escuta, eu preciso levar o que eu observo, o que eu pesquisei e passo para as mães, falo assim, olha, Melanie, é isso. E assim, pelo que a gente está conversando, eu penso que de fato, né, as minhas ideias fazem muito sentido. E a gente precisa se unir. Como eu te falei, a gente precisa botar a mão na massa para modificar para as próximas gerações. Porque hoje, as crianças com deficiência, elas hoje estão inseridas na escola, mas antes nem lá estavam. Elas conseguem frequentar alguns espaços públicos, mas antes elas ficavam institucionalizadas. Hoje você já consegue ir a praças com brinquedos adaptados. Antes a gente não tinha isso, mas aqui no nosso país é tudo muito devagar. Mas do devagar se vai ao longe, né? Quem diria que um dia eu ia estar até tendo esse olhar e aprendendo tudo que eu aprendi para estar ampliando a visão das mães, porque assim, eu não estou no seu lugar de fala, você é uma mãe atípica. Eu tô com empatia, tô me compadecendo com você e falo, olha, se a gente olhasse por esse ângulo ou por esse, não vão ficar assim. Isso é tão importante, Mel, você tentar, sabe, não é porque o seu planejamento não deu certo que o planejamento B também vai acontecer a mesma coisa.
O problema é você tentar fazer essa chavinha virar, né? Para que a mudança aconteça também. E assim, a gente, com relação à parentalidade, ela realmente está mudando muito. Hoje a gente vive muito mais tempo, hoje a gente muda de relacionamento, a gente muda de trabalho. Então, assim, a vida, ela está o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro fazendo lutos, se readaptando, a gente está o tempo inteiro se reinventando, se incluindo, se excluindo. A vida é esse movimento. E ela não é bolinho, ela não é fácil. Isso que eu ia falar, não tem uma receita, né, Mel? Nem quando a gente tem o filho típico, tem uma receita. Às vezes os dois irmãos vão criar da mesma forma e são totalmente diferentes, não existe. O que a gente precisa falar para vocês, né, mães que estão aí assistindo a gente, é que vocês precisam ter um olhar para você. Se olha no espelho, se dê aquele tempo, né? Olha para você, penteia o cabelo, porque geralmente a gente amava. O meu cortei curtinho, porque eu tava me vendo no espelho. Mais prático. Eu só vivia com os cabelos presos e que isso, vamos cortar, porque pelo menos cortado você se dá um up, né? Então, assim, se olhem, né? Se dê aquele tempo de tomar um banho tranquilo, né? Se dê um tempo de dar um passeio na pracinha e respirar sozinha. Deixa o filho com alguém ali naquele momento, meia hora para você, você vai ficar revigorada, né? Liga para uma amiga, fala assim, vamos rir um pouco, vamos tomar um café juntos, vem aqui para casa, eu vou para sua casa, se dê esse tempo, né? Ela não ligou para você? Liga para ela! Liga para ela, é fato. Uma outra coisa, assim, né? Eu tô para elas, para esse seu projeto, faça um convite, que nosso tempo tá acabando. Aí, gente, eu sou instrutora de yoga também, eu faço 200 mil coisas, eu tenho a criar e brincar, enfim, faço brinquedo voltado para o desenvolvimento. E na yoga a gente aprende o seguinte: vamos fazer o que é possível dentro do seu tempo. E quando você for ver, o impossível às vezes acontece. Tá? Então, vamos lá. Dia 3 vai ser o nosso primeiro workshop, é mão na massa. Quem se inscrever tem que ir com roupinha de atividade física, tá? A gente já vai começar com uma aula de yoga, vamos aprender a respirar. Eu vou dar uma curadoria com vários links, livros, dicas de melhorar a rotina, de autocuidado para você colocar no seu dia a dia. Mas assim, gente, uma coisa que eu aprendi com assistente social na época que eu era da prefeitura: a gente não vai dar o peixe frito na boca, a gente vai dar a vara de pescar e um negócio e uma vasilhinha com minhoca. Então a gente vai ensinar a pescar, tá? Porque assim é mais legal. Quando a gente põe a mão na massa e faz, aí a gente tem como assim, nossa, viu? Tapinha no meu ombro, me superei, consegui. Isso é muito bom, você é dopaminérgico. E aí você, quando você vê, é o que eu falei antes, você vai fazer um pouco do impossível, do que você achava que você não ia conseguir. Sendo que o foco, tá, não pode levar criança, você vai ter que achar alguém para ficar com seu filho, vai ter que confiar, porque ó, são 4 horas de atividade comigo e com as outras, né, terapeutas. E vamos botar a mão na massa e vamos nos cuidar. E vamos nos cuidar, formar essa rede, formar essa aldeia de mulheres, que é como ele é voltado para a mãe, porque a gente já percebeu que o cuidado, né, essa questão do cuidado está sempre em cima da mulher, tá? Oi, Dani. Dani é uma psicomotricista maravilhosa, psicopedagoga que trabalha comigo lá na Arte Clínica, tá aqui com a gente. E tem um monte de gente aqui, né, conhecida também. Marco André, um amigo da internet. Conheço a Viviane, Viviane. Tem muita gente legal aqui. Peraí, cancela isso aqui. Não sou muito boa de tecnologia. E aí, a inscrição tem que ligar, tá lá no meu feed, para a igreja. São só 30 vagas. Oi? 30 vagas só, né?
São só 30 vagas, senão a gente não dá conta. A igreja ficou super parceira nossa, tá dando toda a infraestrutura. E como tá tendo uma... Oi? Qual o bairro dessa igreja? É em Campo Grande, aqui no Rio da Prata, tá? Perto da minha casa, a paróquia que eu frequento, onde eu já faço um trabalho voluntário lá de orientação parental. E como está tendo uma demanda, uma procura grande, provavelmente a segunda turma ocorra em novembro, tá? Porque a gente precisa de uma força-tarefa ali para estar desenvolvendo. Mas é o que eu falei, olha, com muita humildade, por uma questão de empatia, eu vou trazer determinados assuntos e reflexões para que a gente mude um pouquinho o nosso olhar, que a gente se livre da culpa, que a gente se cuide, que a gente não seja capacitista com os nossos filhos, que a gente até tenha empatia com a ignorância do outro, mas também a gente saiba dos nossos direitos. Enfim, coisas que são, né, realmente da rotina da família, da parentalidade atípica. E como uma mensagem final, vamos deixar uma mensagem aí para essas mães se cuidarem, né? O que você falaria para elas? Eu vou falar o que eu falei no início, gente, somos todos vencedores, né? Nós já vencemos uma corrida, estar aqui é pleno, é maravilhoso. E daqui a pouco a gente vai parar de respirar. Então, nesse período, vamos fazer o melhor possível com o que a gente tem. E eu estou aqui para auxiliar nesse processo. Quem quiser pode entrar em contato com você nas suas Pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Tem no meu Instagram tem meu telefone, pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo. É lógico que eu também tenho, né, o meu tempo, mas às vezes pessoas assim, eu falo, olha, manda mensagem para mim, porque eu esqueço. Eu falo um negócio, aí essa questão do livro com o paciente, a mãe veio me falar, que legal, que tipo assim, que eu tive essa ideia e falei, você fez e ele está evoluindo. Porque assim, é na hora, as coisas vão vindo, então eu falo, olha, manda mensagem para mim, que eu vou lembrar, me fala o que eu falei que eu ia falar para você, que eu ia mandar para você. Aí eu vou tiro foto do livro, mando, ou pego uma live, encaminho, porque eu penso que a gente está aqui para isso. A gente está aqui para um auxiliar o outro. Mel, eu queria deixar também uma mensagem, né? Eu, como mãe atípica, né? Eu sei de toda a sua rotina que você vive, né? Quero falar para você, mãe. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu cuido, tenho 3 filhas, né? Tenho que levar para as terapias, eu sei muito bem disso que você está passando, mas eu também sei do outro lado que é necessário para você. Então, assim, se cuide, né? Se permita viver um tempo para você, deixe um pouquinho, cuide também, saia um pouquinho do seu marido, às vezes isso, nossa, né? Quando tem essa questão, às vezes você pegar seu marido para dar um passeio ali, às vezes só tomar um refrigerante, dar um passeio, mas se cuide de você, porque é necessário te dar esse tempo. Não sei de que maneira você vai se organizar para isso, mas eu sei que você vai encontrar esse tempo para que você faça isso. É necessário, cuide de você. Interessante o que você falou, priorize-se. Priorize-se. Você é responsável por você primeiro. Bel, vamos fazer um coração pra gente tirar a foto e terminar? Depois você manda. Gente, muito obrigada. Um fim de semana maravilhoso para vocês. E uma semana incrível. E conto com vocês lá no nosso workshop, tá bom? Beijo pra gente. Obrigado. Beijo. Mel, muito obrigada sempre por essa live maravilhosa. Beijo a todos. Beijo.